Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu sobre 1964. Eu vou falar o início do governo, um pouquinho ali no começo do governo militar. Vou falar principalmente do governo, o último governo antes dos militares, que foi o governo do João Goulart. Bom, o João Goulart assumiu depois que Jânio Quadros tomou o cartão vermelho do Congresso, né? Então, onde que o Jango estava? Naquela. Jango, vale lembrar, é o João Goulart. Bom, onde que ele estava? Ele estava do lado de um camarada muito pacífico chamado Mao Tse Tung. É, todo mundo sabe quantos milhões o Mao Tse Tung matou. Está na faixa de em torno de 50 a 60 milhões. Né? Então, o Jango estava lá perto dele, né, na China comunista, para vocês terem uma ideia. Bom, o Jango ele voltou para o Brasil e o sistema do Brasil era parlamentar, então o presidente não tinha tantos poderes como ele tinha hoje. O João Goulart não gostava muito disso. Né? Isso já criou atritos com entre ele e o Congresso. Bom, outra medida que o João Goulart vai fazer e não vai agradar é, quase ninguém, só vai agradar a esquerda, as medidas econômicas que ele queria tomar. Bom, congelamento de aluguéis, congelamento de preços, que todo mundo sabe que numa economia isso não funciona, estatização de algumas coisas, e lei de, por exemplo, limitando remessa de lucros. Por exemplo, se uma empresa investir aqui, ela pode mandar o quanto que ela quiser de lucro para a origem da sua empresa. Por exemplo, se a empresa for alemã, ela pode mandar o quanto que ela quiser para a Alemanha. Com essa lei do João Goulart, isso não era bem assim. Então, uma parte fica no Brasil. Isso é péssimo, porque isso expulsa investimentos dos, das empresas internacionais. Outro problema que o João Goulart tinha muito no seu governo é que ele não conseguia fazer alianças com os militares. Né? Por exemplo, houve manifestações, principalmente na Marinha, no Exército, em que os militares de baixa patente eles se voltaram contra os militares de alta patente, e isso desagradou. Umas medidas que o Jango tomou desagradou os militares de alta patente. Aí, por exemplo, o Jango desobedeceu as questões de hierarquia e disciplina das Forças Armadas. Isso é grave. Isso é muito grave. Porque um presidente que fica tomando medidas de aceitação ou de expulsão numa instituição como as Forças Armadas é uma coisa muito grave, porque isso fere os direitos das Forças Armadas e tudo mais. Então, hierarquia e disciplina é uma coisa que é muito feita nas instituições militares. Então, o Jango ele pecou no seu aspecto político, porque ele brigou praticamente muito para ter um regime presidencialista, né? Porque isso vale lembrar muito o caso da Dilma agora, porque ela está brigando muito com sua ala base aliada e ela está tendo problemas. Aliás, Dilma e Jango são muito parecidos, por exemplo, os dois são completamente intervencionistas na economia. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, outro caso que já diferencia os dois é que, por exemplo, a Dilma já sacou que com os militares não se brinca. Então, ela já deve ter feito lá a manipulação em cima, né? Aquela coisa do direito de defesa lá que o Caiado está falando e tudo mais. Então, são duas coisas que se assemelham, Dilma e Jango. Seu enfrentamento principalmente com o Congresso e problemas de intervenção econômica. Bom,
vamos ver no que vai dar, por exemplo, nesse caso da Dilma. Eu espero que seja uma saída muito democrática através do impeachment, né? Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês quiserem mais informações, mais coisas, eu passo informações para vocês. Ok, valeu.